Então, pessoal, me desculpe aí o corte no último vídeo, né? Eu estou gravando aqui a partir do meu celular, tenho um de reserva ali, mas eu estava gravando aqui, né? E aí uma chamada, né, uma ligação, né, interrompeu a gravação e eu pensei, a princípio eu pensei, poxa vida, que chato, né? Esse corte aqui agora, eu tinha esquecido de colocar o meu telefone em off para eu poder gravar. E a chamada veio, interrompeu a gravação e cortou de abrupto a gravação. E eu pensei assim, poxa vida, que chato. Mas aí eu vi que era minha mãe. Eu tive que mudar toda a minha forma de pensar. Aí eu mudei, claro, evidentemente. Não, que ótimo, que maravilha. Que bom que é minha mãe, né? Que bom que eu tenho uma mãe que ainda está presente, interferindo, criando, né, essa interferência aí no meu trabalho, inclusive, mas com a gratidão no coração e com o amor e com toda essa compreensão que a gente já tem sobre o princípio de mãe, fica muito mais gostoso, não é? Assim, agradecer pelo fato de termos essa presença divina ao nosso redor, que é a nossa própria mãe, né? E no meu caso, a minha querida mamãe foi a responsável pela interrupção do vídeo, então não é culpa minha, é culpa dela. E, portanto, você também terá que perdoá-la, porque mãe existe para ser sempre, sempre perdoada. Ok? Bom, vamos lá então, vamos continuar aqui o nosso colóquio, né? A nossa conversação. E na última vez nós estávamos falando que não seria um princípio de curiosidade, não seria por curiosidade, e também não haveria nenhum sentimento de obrigação para o processo criativo. Ou seja, Deus não se sentiria, não haveria uma sensação de que eu me sinto obrigado, supomos que eu fosse Deus na metáfora, eu não me sentiria obrigado a fazer nada, e não haveria nada que me obrigasse a fazer, a não ser que houvesse alguma coisa que me obrigasse a fazer, que é o que a gente vai ver, né? Mas, como eu sou onipotente, então, teoricamente não haveria nenhuma forma de poder externa a mim que me obrigasse a fazer alguma coisa. Até mesmo porque eu, na metáfora, enquanto Deus, eu seria aí um ser completamente satisfeito comigo mesmo, com a minha própria existência. Então eu seria uma pessoa que eu seria capaz de conviver comigo mesmo estando sozinho. E estando sozinho não seria um problema, eu não me sentiria necessariamente solitário por estar sozinho. Eu poderia estar sozinho e ao mesmo tempo ainda assim me sentir bem comigo mesmo, me sentir feliz comigo mesmo. Talvez eu até cantasse uma canção para mim mesmo, aquela canção que a gente conhece no Brasil, né? Eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Quer dizer, se eu sou Deus, eu vou me amar tão intensamente que a minha própria existência já me bastaria a mim mesmo. Ou seja, eu não precisaria de uma variação de existência, mesmo que fosse semelhante a mim, para que eu me sentisse completo. Essa afirmação de que Deus se expande ou cria para se sentir mais, para se manifestar integralmente, ela precisa ser explicada de uma maneira que a pessoa possa entender. Do contrário, fica parecendo que esse ser, ele precisa necessariamente do processo de criação para se sentir completo, o que faria com que ele fosse um ser relativamente incompleto, buscando essa completude, o que já cria aí uma série de obstáculos conceituais e metafísicos do ponto de vista teológico. Okay? Então não poderia ser nenhum desses efeitos externos que motivasse o Supremo a criar você, por exemplo, a manifestá-la. Okay? Bom, então qual seria a força? Então, se não foi por uma questão de interesse pessoal, motivação pessoal, necessidade, então por que teria sido, o que teria sido o princípio original que teria criado essa situação que teria feito com que Deus passasse então a criar ou a manifestar as entidades viventes? Bom, muito bem, vamos lá então. Olha só, entre as várias características de Deus que nós podemos mensurar ou podemos mencionar, por assim dizer, as mais proeminentes, as mais aceitáveis universalmente são basicamente duas, que ele é poder e amor, basicamente. Aí se fala, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é infinito, Ele é colossal, é o Criador de tudo. Então todas essas características de grandiosidade, quando se referidas ao princípio
o orientador criativo original, Deus, está se referindo à característica do aspecto de poder de Deus, ok? Tudo que ele é capaz de fazer com a sua magia infinita de ser enquanto Deus, ou seja, todos os recursos místicos e transcendentais que ele pode utilizar para justamente manifestar tudo isso que ele manifesta, que é toda a existência, né? Então é a característica de poder de Deus. Outra qualidade que se atribui a Deus é a capacidade de ele ser amor. Então Deus é amor. Quando se pergunta o que é Deus, uma vez eu achei muito lindo a resposta que a Sandy, ela estava dando uma entrevista para a Xuxa, né? Eu estava numa rodoviária esperando o ônibus e aí eu vi ela dando uma entrevista. Eu achei muito linda a resposta dela, que a Xuxa perguntou para ela, estava fazendo aquela bateria, perguntas e respostas imediatas, né? Então ela perguntou, amor, o que é amor para você? E a Sandy respondeu, Deus. Então eu achei muito lindo, muito doce, né? A forma como a Sandy também, a tonalidade da voz e tudo, a Sandy é um ser muito gracioso. Então ficou muito lindo essa expressão na interpretação da Sandy, quando ela respondeu para a Xuxa na entrevista, o que é Deus? Ela respondeu amor. Então, aliás, o contrário, né? A Xuxa perguntou, o que é amor para você? E todos estavam esperando uma resposta mais ou menos assim no nível, né, normal, ali, tipo um bom relacionamento, etc. Mas a resposta que ela deu tocou meu coração, me encantou, né, assim, emocionalmente. Porque quando ela respondeu, o que é amor? Ela respondeu, amor é Deus. Então esse é o conceito que seria o contraponto, que é o outro lado da balança do poder, que seria o amor, né? Então aí nós temos duas forças, duas energias, duas potências que são atribuídas como características de Deus, poder e amor. Então quando se fala de todas as processos de grandiosidade de Deus, de criação, isso tudo está justamente se referindo a essa qualidade de Deus de ser poderoso. E também Deus enquanto amor, né? Bom, se a gente levar em consideração todos os recursos que poderiam pressionar Deus a criar, nenhum deles consegue alcançar esse objetivo, porque justamente Deus seria onipotente, então nada poderia forçá-lo a fazer nada, pela lógica. Já que ele é onipotente, então ele pode rejeitar qualquer interferência que possivelmente pudesse aí surgir como um intermediário para o processo criativo. Obrigação, curiosidade, necessidade, nada disso seria justificável. Entretanto, o amor poderia ser uma justificativa que nós poderíamos aceitar como plausível. Porque o amor, ele tem essa capacidade de fazer a pessoa ficar, de certa forma, num certo sentido, não irracional, mas sobrepujar o raciocínio lógico e assimilar uma felicidade que é um paradoxo completamente contraditório. Por exemplo, para exemplificar isso que eu estou falando, deixar mais visual, eu vou dar uma metáfora. Imagine que você tem lá o seu namorado ou sua namorada, você está em casa, você está completamente apaixonado por esse seu parceiro ou parceira, e vocês estão os dois juntos vivendo numa casa com tudo ok, saúde ok, finanças ok, ambiente ok, tudo ok. E vocês estão apaixonados um pelo outro, felizes, curtindo a vida, namorando bastante, curtindo a vida. Bom, aí, então, no final de semana vocês assistem um filme preferido, faz amor depois, aí dorme gostoso depois, relaxa, acorda de manhã, vai pra praia, vai pra piscina, vai conversar com os amigos, enfim, tem uma vida assim que é super gostosa. Mas aí, de repente, alguém fica grávido, alguém fica grávida na história. Então a esposa fica grávida e pronto. Toda aquela vida de felicidade, toda a vida organizada, acabou. Tá? Porque a mãe grávida muda toda a rotina. E quando o bebê aparece, então aí que muda muito. Inclusive, assim, você perde todos os privilégios que você tinha na casa. Então você determinava o horário que você ia dormir, já não determina mais. Você determinava o filme que você assiste. Na verdade, agora você já nem determina mais se você vai poder assistir filme. Porque uma vez que você está assistindo e você tem um outro ser na casa, que é um bebê, e se ele chora, então pronto, você tem que desligar o filme e dar atenção. E você ficar desligando e atendendo o filme,
acaba perdendo a graça de tudo. Ou se você está fazendo amor, por exemplo, e a criança chora, você tem que interromper para depois recomeçar tudo de novo. É uma situação bem complicada e bem assim, não é muito viável numa situação que você está aí desfrutando o prazer de viver. Então você tem em casa uma situação que tornou a sua vida completamente desorganizada e bagunçada. Num certo sentido, você já não pode sair mais como você saía antes. A sua vida está já sendo norteada por um terceiro, um outro ser que entrou na relação e mudou completamente o ritmo da vida como seria. Então é essa pessoa terceira que está determinando como a vida vai ser a partir de agora. Ou seja, essa terceira pessoa, que é apenas uma criança, um bebê, já está exercendo a função de poder dentro dos relacionamentos, dentro da rotina de relacionamentos da família em si. Bom, agora, o que acontece é que a sua vida toda está bagunçada, você perdeu muito daquela rotina de felicidade que você tinha antes, entretanto, aliás, inclusive agora você se tornou um escravo ou uma escrava, né? Um escravo, sim, porque agora você tem que cozinhar para uma pessoa, no caso, ou mesmo dar mamadeira ou dar o seio, você tem que lavar as roupas de uma pessoa sem receber nada por isso, né? Aquela pessoa não está nem, inclusive, dando muita bola para você. Você tem que cozinhar, você tem que limpar, você tem que lavar, você tem que estar 24 horas por dia disposto para servir aquela pessoa nas necessidades que ela precisa, ou seja, basicamente, e você não recebe nada por isso. Então, é mais ou menos o padrão de uma pessoa que se tornou um escravo, né? Assim, do ponto de vista técnico, qualquer auditor, qualquer contador contabilizaria isso como praticamente um fracasso financeiro, porque você inclusive tem que dar dinheiro, investir dinheiro na situação em que você não vai ter um retorno. Ou seja, você gasta dinheiro, trabalha de graça e você não tem mais a sua privacidade garantida e a sua vida está uma bagunça agora. E você tem uma pessoa ali. Do ponto de vista externo, analisando, é uma grande confusão. Mas o grande paradoxo dentro desse caos total é que você, apesar de tudo isso, você está mais feliz. Né? Você está se sentindo mais realizado, você está se sentindo mais feliz. Apesar de tudo, a sua felicidade aumentou. Quer dizer, esse ser veio, bagunçou com a sua história e aumentou a sua felicidade. E você, agora, a sua situação é como de alguém que está servindo uma outra pessoa, sem remuneração e toda essa história que eu já descrevi, e ao mesmo tempo você está mais, você está mais feliz, mais completa, se sentindo mais plena de felicidade. Inclusive, para a mãe que amamenta, não há a menor chance de um homem entender o que é a plenitude do amor sem essa experiência. Quer dizer, a mãe amamentando, ela pode até sentir compaixão do pai, por não sentir o que ela está sentindo naquele momento. Inclusive a minha esposa, ela chegou a comentar isso comigo. E quando ela amamentava nossos filhos, ela pensava de mim, ela tinha o seguinte pensamento de mim: poxa, que pena que eu sinto do Devananda, porque ele trabalha tanto para dar toda essa situação, mas ele não pode experimentar a emoção que eu estou experimentando agora, de amamentar os nossos filhos. Ele nem em sonho ele pode imaginar a sensação de êxtase e de delícia, de amor que eu estou sentindo agora. E ela comentou isso comigo. E eu acho que ela tinha toda a razão. Eu não tenho nem a condição de imaginar o que seria isso. Só uma mãe realmente pode entender o que eu estou falando. Eu estou falando metaforicamente, indiretamente, através da experiência que a minha esposa teve. Eu não tive essa realização profunda, justamente pelo fato de eu não ser um personagem mãe, pelo menos nesse personagem que eu estou vivendo agora. Em outros eu já experimentei isso, evidentemente, mas não nesse agora. Então eu não posso falar a partir da experiência desse personagem, mas eu posso falar em termos da experiência de existência que eu já tive em outras vidas e que evidentemente onde eu já pude experimentar essa sensação, e essa sensação, mesmo que indiretamente, dá para ver que é muito intensa, e qualquer mãe que está me ouvindo agora sabe exatamente o que eu estou falando. Agora, a questão é que a sensação de completude, de intensidade de amor aumenta quando você tem um filho.
quando você tem uma expansão de si próprio, não é? Por isso, apesar de uma pessoa, inclusive quando você tem um filho aí, hoje, né, com todos os recursos de tecnologia que nós temos, já dá para registrar todos os momentos, fotografar e tal. Inclusive, quando se tem aí uma situação assim em que o casal está experimentando uma intensa felicidade, ou até mesmo através de um relacionamento que eles estão tendo entre eles, ou quando tem filhos, por exemplo, se costuma tirar fotos e colocar aí nas redes sociais, não para causar inveja nas pessoas, que por exemplo uma mãe que tira foto do filho brincando nos braços, não está querendo causar inveja para ninguém. Olha, vocês mães que não têm filhos, me invejem porque eu tenho. Não é isso, claro que não. Na verdade, essa mãe está querendo mostrar a delícia que ela está experimentando de amor no coração. Então ela está querendo espalhar essa sensação de felicidade, de amor, para outras mulheres. Olha, você pode ter a oportunidade de ser tão feliz quanto eu estou sendo. Então, a intenção não é causar inveja às pessoas, mas espalhar, compartilhar a sensação de felicidade que essa mãe que tira fotos e coloca nas redes sociais para que as outras pessoas vejam a felicidade que ela está sentindo, para que elas possam sentir indiretamente a felicidade de ser uma mãe. Então, é muito mais, no meu entender, um ato de compartilhar essa sensação de amor que necessariamente uma provocação invejosa nos demais. Não, claro que não. Então, aí a gente vê que o impulso de compartilhar o amor é natural. E uma pessoa que está envolvida nessa condição de amor, por exemplo, uma mãe que experimenta essa felicidade, ela quererá sentir essa felicidade centenas de milhares de vezes. Inclusive, se uma mãe tivesse condições, por exemplo, de ter centenas de milhares de filhos e ao mesmo tempo tivesse condições de, claro, de ter uma estrutura que pudesse dar assistência para centenas de milhares de filhos, é muito. Mas vamos dizer aí, é porque eu estou transcendendo isso para o exemplo que eu vou dar no futuro com Deus. Mas vamos falar de uma mãe normal, centenas de milhares de filhos, desculpa a expressão, então vamos ficar no básico, vamos ficar aí numa quantidade razoável para uma mãe. Vamos dizer que uma mãe possa ter 5 ou 6 filhos, uma mãe que gosta de crianças, né? Assim, que sente essa sensação, que não tem dificuldade de ser mãe, não tem uma crise em relação, é uma mãe natural. Então essa sensação de delícia de ser mãe, se essa mãe pudesse ter uma quantidade grande de filhos e ao mesmo tempo uma estrutura que não fosse desgastante para ela fisicamente, tivesse uma assistência e uma estrutura externa que permitisse ela ter muitos filhos, possivelmente essa mãe gostaria de ter muitos filhos, porque é gostoso para ter filhos. Inclusive eu, por exemplo, como pai também, se eu tivesse a sensação de ter filhos tão deliciosa, tão prazerosa, gostosa, que se eu tivesse condições materiais, digamos assim, e a minha esposa tivesse condições físicas, eu acho que eu seria uma das pessoas que gostaria de ter 10 filhos, 15 filhos talvez. Porque a sensação de tê-los, de poder abraçá-los, beijá-los, amá-los, é tão boa e gostosa que a gente gostaria de repetir isso infinitamente. A gente para num certo ponto porque fisicamente a gente não dá conta, né? E também materialmente, financeiramente a gente não dá conta. Mas se tivéssemos a estrutura que dessemos a conta para isso, possivelmente poderemos até fazer, né? Poderemos até ter. Agora, a questão é que se eu, por exemplo, transmitindo essa situação, essa condição, ou essa possibilidade para Deus, por exemplo, uma vez que Deus ele é uma quantidade infinita de amor, então essa sensação de amor que influencia o próprio Criador, ou que contagia, ou que é uma qualidade intrínseca à natureza de existência de Deus, ou uma consequência da existência de Deus, como uma variação da existência de Deus, o fato de ele existir e ser impregnado por essa influência assim graciosa que é o amor. Então talvez esse amor seria assim uma força que poderia motivar o Criador para criar. Seria a única força capaz de movê-lo. Então nesse sentido ele estaria sendo controlado pelo amor, porque por essa sensação de amor que ele sentiria nele, seria tão intensa
que essa sensação de amor, esse amor se expandiria a partir dele sob a forma de infinitas possibilidades que seriam as entidades vivas como nós, por exemplo. Então, como o exemplo que se dá nos Vedas, para fazer uma metáfora que explique isso daí de maneira mais visual, mais, mais tangível, é como o Sol. O Sol, ele é um dínamo, né? Ele é um reator nuclear. Então, no interior do Sol existe uma quantidade muito grande de hélio e hidrogênio. Não é? Então, a combinação de hélio com hidrogênio, a pressão gravitacional faz uma fusão nessas moléculas, não é? Nesses átomos, e o que acontece é que eles explodem por fusão, eles se destroem, né? Eles explodem. E essa explosão, ela é tão intensa que ela se expande para o exterior do corpo solar sob a forma de raios. E os pedacinhos pequeninos, como resultado consequente dessa explosão, é aquilo que nós conhecemos como os raios do Sol. E os raios do Sol são formados por esses pedacinhos pequenininhos, que é o resultado final da explosão, que são os fótons. Então, essa dinâmica está ocorrendo no interior do Sol constantemente. Está havendo uma fusão nuclear dinâmica que constantemente isso está se expandindo e os raios do Sol estão saindo para todas as direções a partir desse processo de fusão que ocorre no interior do Sol. Isso acontece independente da decisão do Sol como um ser, por exemplo. O Sol não decide, hoje eu não vou explodir, ou hoje eu não vou espalhar os meus raios. Essa não é uma decisão que o Sol toma. Ele simplesmente ele é assim, e a natureza dele funciona dessa forma, então ele não pode decidir não iluminar ou não espalhar os seus raios. Da mesma forma, devido à intensidade, transferindo a metáfora para a questão da possibilidade de Deus, no caso, devido a que esse ser teria uma quantidade infinita e ilimitada de poder e ao mesmo tempo uma quantidade infinita e ilimitada de amor, essa quantidade infinita e ilimitada de amor neutralizaria ou subordinaria o poder ao amor, ou seja, o amor acabaria controlando a qualidade de poder de Deus, né? E aí esse amor influenciaria o poder para que funcionasse subordinado ao amor. E aí o amor então seria a natureza fundamental, primordial e suprema de Deus. Não seria o poder, seria sim o amor, que seria o carro-chefe, digamos, a essência fundamental da existência de Deus, seria o amor e não o poder. Apesar de que haveria poder ilimitado, mas esse poder ilimitado estaria subordinado ao amor ilimitado, porque o amor ele controla a qualidade de poder de Deus, não é? Eu vou dar eu estava falando, vou concluir essa metáfora e vou abrir com outra metáfora para fechar o raciocínio. Assim como o Sol, o Ser Supremo, ele teria uma quantidade tão intensa e a gravidade dessa força de amor no interior do coração desse ser transcendental, Deus, seria de tal maneira intensa que essa força de amor se espalharia ao redor de Deus, né? Então, essa força de amor que se espalha ao redor de Deus, se espalha assim como são os fótons que formam os raios do Sol, essas centelhas divinas, elas então formariam aquilo que nós entendemos como a luz divina de Deus. Então a luz de Deus não seria necessariamente o ser propriamente dito, mas a consequência da existência do ser. Então a luz seria possível de ser entendida como Deus, mas como um dos seus atributos, e não como a fonte, e não como sendo a origem fundamental para tudo. E essa luz que se espalha a partir de Deus seria formada por pequenos fótons divinos. E esses pequenos fótons divinos, nós chamamos esses fótons divinos de espíritos ou almas, ou nos Vedas são chamados de Atmas, não é? Ou Divatmas. Diva significa entidade viva e Atma significa espírito ou alma. Então a alma divina ou a centelha divina são as Divatmas. E a quantidade aglomerada de Divatmas infinitas
e incontáveis formariam os raios divinos que emanam a partir de um núcleo central, que seria o próprio coração, a própria natureza de amor de Deus. Ok? Tudo bem que isso não explica o porquê o mundo material foi criado ainda. Tá? Essa explicação só seria lógica, essa explicação de como é que o motivo pelo qual nós seríamos expandidas ou criadas ou manifestas, ela só tem a pretensão de explicar o porquê, qual seria a motivação para que nós passássemos a existir ou passássemos a tomar consciência da nossa própria existência. Então a única justificativa lógica que pudesse ser aceita universalmente, que justificasse ou que desse uma ideia analítica racionalmente aceitável para qualquer pessoa que fosse um ateu ou que fosse de qualquer religião, etc., ou qualquer posição filosófica, que pudesse ser aplicada para o princípio Deus e que explicasse a motivação fundamental para o processo criativo, não do mundo material, ainda não, mas da entidade vivente, o espírito como um ser, seria então essa força gerada pelo amor. Ok? Seria essa força, o amor seria a força que então teria aí controlado Deus e motivado ele para agir, mesmo que fosse, por exemplo, que ele tivesse aí tanto trabalho, porque afinal de contas, o bebê na metáfora, ele dá trabalho e tudo, mas faz as pessoas, os membros da família, os pais, né, mais felizes. Da mesma forma, as infinitas entidades viventes podem até criar alguma dificuldade para o sossego, a paz de Deus, num certo sentido, que a gente vai ver isso aí mais para frente, mas ainda assim, esse ser originalmente, Deus, ele se sente muito mais feliz e completo, mais cheio de amor, na medida em que ele espalha esse amor em toda a direção. E o resultado desse impulso de amor seria o processo criativo do qual nós surgimos. Então essa seria aí uma explicação que poderia ser aceita para o processo criativo. Uma criação não por conta de curiosidade, por conta de querer povoar a existência, por conta do tédio de ser Deus, então assim, começa a fazer coisas para preencher o tempo vazio. Essas não seriam explicações racionais plausíveis. Mas alguém influenciado por amor poderia ser aceito. Como alguém que quereria ou que quererá, por exemplo, expandir essa natureza de amor. Mas nós só precisaríamos então explicar, por exemplo, o porquê, não é? Esse ser sentiria a necessidade da criação do mundo material. Aí já é outra coisa. Mas uma peça do quebra-cabeça nós já temos bem claro, que o princípio que fomentaria a criação, a sua manifestação, ou seja, se for, no caso, na metáfora, eu enquanto Deus, a única coisa que me impulsionaria para criar você seria justamente a minha intensidade, a intensidade de amor que eu sinto em mim, que seria tão intensa que extrapolaria a minha própria capacidade de controle disso, se espalhando ao meu redor na qualidade de ser amor que eu sou. E aí você seria uma dessas centelhas de amor. Então você seria uma centelha de amor como consequência do meu ato natural de ser amor. Isso poderia ser aceito. Não é? Muito bem. Agora, para fechar esse bloco, eu vou apenas dar um exemplo de como é possível que o amor controle o poder. Tá? Porque eu precisaria dar uma prova conceitual disso, não uma prova empírica, nesse caso eu até posso dar. Mas aqui eu preciso de uma prova conceitual que facilitasse a assimilação do conteúdo, do conceito de que o amor controla o poder. Por exemplo, vamos supor que eu seja vamos supor que você seja aí a diretora de uma grande empresa, ou diretor de uma grande empresa com 10 mil funcionários, tá? E você tem em casa um filhinho ou uma filhinha de 5 aninhos de idade, 6 aninhos, né? Então, na empresa, você é a diretora, você é a doutora fulana tal, o doutor fulano tal, o senhor fulano tal, e aí todos os funcionários da empresa têm por você uma atitude de respeito, de reverência, de veneração, de respeito, né? Não sei de veneração, seria o caso, mas de respeito, de ética, de respeito. Então,
eles se aproximam com todo respeito, e senhor fulano de tal, o senhor gostaria de um cafezinho agora, ou mais tarde, em que posso servi-lo, né? Então, toda essa linguagem técnica, essa linguagem reverencial que se tem dentro de um ambiente formal de uma empresa é bastante adequado, né, para os relacionamentos. Mas ali você tem um relacionamento formal, reverencial com relação a você, ok? Pode ser que algumas pessoas gostem de você um pouco mais, outras um pouco mais. De modo geral, o relacionamento ali dentro é muito mais formal, justamente pelo fato de você ser o diretor de uma empresa, etc. Muito bem, agora quando dá o horário de final de expediente, você então fica com muita ansiedade para voltar para casa. Por quê? Porque em casa tem um serzinho ali que você está encantado por ele, que é o seu filhinho, a sua filhinha, né? Então você chega em casa, esse serzinho, que só tem 5 anos de idade, ele adora brincar com você de cavalinho, ou de cachorrinho, ou de aviãozinho, o que seja. E quando você chega em casa, a primeira coisa que essa criança faz é assim, ficar super feliz porque chegou o brinquedinho dela. Aí você vai ser o cavalinho. Ela sobe nas suas costas e faz com que você se torne o cavalinho dela. E às vezes ela pega na sua gravata, ou pega aí no seu cabelo, ou de alguma forma, e faz com que puxa você como se você fosse um cachorrinho de estimação. Sobe nas suas costas e faz você virar um aviãozinho. E você faz isso cheio de felicidade. Você faz isso cheio de satisfação. Inclusive você gosta muito mais desse momento do que da formalidade de 10 mil pessoas te oferecendo respeito na empresa. Esse momento em que você se torna um cavalinho, se torna um cachorrinho, um aviãozinho, você curte a experiência de êxtase com muito mais intensidade. E se fosse dado a você o direito de escolher apenas uma dessas experiências para eternizar ou para viver eternamente, possivelmente você escolheria a experiência em que você está pleno de amor ali com o seu filhinho ou sua filhinha. E você renunciaria à reverência dos 10 mil funcionários que estariam ali te esperando para te oferecer respeito, etc, etc. Porque o amor é muito mais gostoso do que o respeito, né? Então, apesar o respeito é importante, claro que o amor inclui o respeito, evidentemente, mas o amor que ele não leva em consideração o respeito, justamente pelo fato de o amor ser tão intenso, é muito mais gostoso. Porque, por exemplo, no caso da criança, ela não está nem aí para o fato de você ser um diretor de uma grande empresa. Ela não está nem consciente de que você é uma pessoa respeitável e importante. Ela não tem. Para ela, você é a pessoa que ela ama e o brinquedinho dela apenas. E é só isso. E, inclusive ela vai pegar a sua roupa, vai bagunçar a sua bolsa, pode ser que ela abra a sua bolsa e bagunce a sua bolsa. Qual dos funcionários que você tem, dos 10 mil funcionários, qual deles seria capaz de ter uma atitude dessa com você e você ser feliz? Possivelmente qualquer tentativa de aproximação, de abordagem nesse sentido